Irmão, saiu uma matéria, quero mostrar para você essa matéria para falar sobre o espaço aéreo fechado o espaço aéreo fechado no México e a questão de Cuba. O Lula está desesperado no Brasil, tá? O Lula tentou regulamentar as redes sociais, não vai conseguir regulamentar as redes sociais, porque o desespero do Lula é porque não tem mais aonde esconder a corrupção, a lavagem de dinheiro, a mentirada. Então, está exposto, é como que se as coisas estivessem muitas claras, e ele tentou regulamentar a rede social ontem à noite, não conseguiu, foi para a pauta hoje, não conseguiu. E o desespero, porque se o Supremo mexer nessa pauta, o Donald Trump vai descer aqui, hein? Mas olha essa matéria e presta atenção, que é muito claro o que está acontecendo. Donald Trump está destruindo a velha ordem mundial e está obrigando os países a reconstruir a nova ordem mundial. Então, ele ter saído da OMS, ele ter saído da ONU, ele ameaçar sair da OTAN, ele criar o Conselho de Paz para pacificar o mundo, tudo isso está posicionando os líderes mundiais a mudarem o comportamento. Então, a ordem mundial, ela está mudando. Mudando. Deus abençoe, irmã Priscila. Então, presta atenção nessa matéria para a gente depois ir para o que está acontecendo. Em segurança internacional divulgaram um relatório que acende um alerta sobre mudanças profundas na ordem política mundial. Para eles, o sistema global de regras, moldado depois da Segunda Guerra Mundial, corre o risco de destruição. Olha só, qual é o principal motivo dessa ruína? Seria o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Trump é apontado nesse documento como o representante mais visível de um fenômeno da política contemporânea. A ideia de que mudanças profundas exigem a demolição das estruturas existentes e não a sua reforma. Esse relatório afirma que Trump é o mais impactante entre os líderes que romperam com regras e instituições consolidadas. E diz que, de forma irônica... Então, veja bem, é o que eu disse, ele saiu do negócio do aquecimento global, ele saiu da OMS, ele saiu da ONU. Ele está destruindo aquilo que os Estados Unidos moldaram, sustentaram e defenderam no pós-Segunda Guerra. Segundo os estudiosos citados aí no documento, a fragmentação da informação, a polarização extrema e a mudança constante no ambiente de ameaças aceleraram toda essa destruição da ordem internacional. Destruição da ordem internacional. E aí, como consequência, o relatório avalia que o mundo pode estar presente na destruição da ordem internacional construída sob a liderança dos Estados Unidos. E que o governo americano classifica como recalibração é interpretado como um ataque direto aos princípios centrais da ordem que a própria Casa Branca criou. Quem chega para comentar esse relatório é o Demétrio Manhol. Irmãos, eu não sei se vocês estão entendendo. Então, veja bem, a ordem que a América criou está sendo destruída pela América. Veja um pouco do comentário aqui. Olha, né, muita coisa dita de forma clara, Demétrio, mas para você, o que o relatório base revela para a Conferência de Segurança de Munique? Bem-vindo, boa noite, Demétrio. Boa noite, Camila, boa noite a você que nos acompanha. É um relatório extremamente claro, nítido e duro. Ele revela o abismo imenso que se abriu do ponto de vista político e ideológico entre os Estados Unidos e os seus tradicionais aliados europeus. O relatório classifica Trump como o demolidor da ordem internacional construída sob a liderança dos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial. Essa ordem está baseada, segundo o relatório,
em 3 pilares. O primeiro pilar, as instituições multilaterais internacionais. O segundo pilar, a integração econômica. E o terceiro pilar, a defesa dos direitos humanos vistos como valores estratégicos do Ocidente. E, segundo o relatório, o governo Trump ataca os 3 pilares ao mesmo tempo. Especialistas em segurança internacional. Então, veja bem, irmãos. Agora, olha o que está acontecendo, irmãos. O dólar está desvalorizando mundialmente e isso está gerando os países abrem mão dos títulos do Tesouro Americano. Eu vi um economista e eu peguei a sacada ali. Por que isso está sendo elaborado, isso está sendo feito, irmãos? Por que isso está sendo feito? Porque a América está com 38 trilhões de dólares de dívida. Então, o dólar sendo desvalorizado mundialmente faz com que a América compre a sua própria dívida a preço de banana. Então, os países abrem mão dos títulos do Tesouro Americano e é algo dos Estados Unidos meio que manter a sua potência mundial. E isso vai trazer, segundo esse economista, a quebra do Japão. Porque muita gente não sabe, o Japão era uma economia sólida. O Japão era o país que todos os países emprestavam dinheiro pelos juros, quase não existia. E agora o Japão está abrindo mão. E o Japão é o maior detentor de títulos do Tesouro Americano. Então, o que está acontecendo? Se o Japão abrir mão dos títulos, os Estados Unidos vai comprar a sua própria dívida por preço de banana. E se o Japão quebrar, meu irmão, o mundo vai balançar economicamente. Então, o que nós estamos vendo sendo construindo diante dos nossos olhos, irmãos? Uma ordem, uma nova... Veja bem, porque a matéria diz que a ordem mundial está destruída. Então, a América está destruindo a ordem mundial. E nós estamos vendo a reconstrução da nova, foi a palavra falada por líderes mundiais no Fórum Mundial Econômico. Qual foi as palavras? A nova ordem mundial. Então, veja bem, a nova ordem mundial, ela vai vir com uma outra economia, outro sistema governamental e um outro sistema religioso. E é o que Trump está fazendo. Então, veja, a mesma América que estabeleceu uma ordem após a Segunda Guerra Mundial está destruindo a ordem que ela mesma criou para estabelecer a nova ordem mundial. É por isso que eu digo que a China é funcionário dos Estados Unidos, meus irmãos. Então, veja bem, eles estão comprando a sua própria dívida a preço de banana e eles vão destruir economias inteiras. Por quê? Porque está se estabelecendo uma nova ordem mundial. Está se estabelecendo uma nova ordem. Veja que a matéria diz, eu não sei se você prestou atenção na matéria, presta atenção. Nacional divulgaram um relatório que acende um Então, são especialistas, são estudiosos. alerta sobre mudanças profundas na ordem política mundial. Mudanças profundas na ordem política mundial. Para eles, o sistema global de regras, moldado depois da Segunda Guerra Mundial, corre o risco de destruição. Olha só, qual é o principal Eles estão falando destruição da ordem mundial. motivo dessa ruína? Seria o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Trump é apontado nesse documento como o representante mais visível de um fenômeno da política contemporânea. A ideia de que mudanças profundas exigem a demolição das estruturas existentes e não a sua reforma.
Esse relatório afirma que Trump é o mais impactante entre os líderes que romperam com regras e Ele rompeu com instituições regras consolidadas. e instituições como a ONU, como a OMS, como o Acordo de Paris, como a questão nuclear. E diz que, de forma irônica, ele está destruindo aquilo que os Estados Unidos moldaram, sustentaram e defenderam no pós-Segunda Guerra. Segundo os estudiosos citados aí no documento, a fragmentação da informação, a polarização extrema e a mudança constante no ambiente de ameaças aceleraram toda essa destruição da ordem internacional. Destruição da ordem internacional. É incrível. O que é incrível, irmãos? Como as pessoas não percebem que nós estamos caminhando para a era do anticristo. Isto é incrível. A ordem internacional está se moldando. E aí, irmãos, vem... Alguns dizem, né, que Donald Trump está criando um pilar de 3 potências. A China vai ficar com uma parte do mundo, a Rússia com outra, os Estados Unidos com outra. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar sobre isso, mas a gente está vendo, né, isso se consolidar.